Às vezes eu fico pensando o que é você pagar o preço justo em alguma coisa. Porque, assim, existem várias coisas que têm preços muito distintos, mas muitas vezes fazem coisas muito semelhantes. E isso eu falo meio que em relação a quase tudo, assim por dizer. Tanto em questão de, sei lá, produto, quanto questão de estética, quanto em questão de, sei lá, de muitas coisas. Eu vou dar uns exemplos de umas paradas que eu tava pensando, principalmente esses dias que eu fui cortar o cabelo e aí eu parei pra pensar um pouco nessa questão. Acho que a parada é que quando você fala sobre preços diferenciados, coisas que eu penso que as pessoas olham e vão pensar de primeira coisas relacionadas a, sei lá, eletrônico. Ou, no meu caso, né, pelo menos, porque, sei lá, às vezes a realidade da pessoa não tem nada a ver com a minha bolha, que a minha bolha é tecnologia, etc. Às vezes a pessoa pensa, sei lá, mercado, que também faz parte do argumento aqui. Então, no caso, imagina você comprar, no meu caso, vou dar o exemplo de um mouse, né, que eu comprei um mouse no AliExpress, eu comprei um mouse da China. Aí, por que comprei um mouse da China? Porque ele tinha as mesmas especificações de um mouse que vende aqui no Brasil, porém o que vende aqui no Brasil, ele é uns R$ 600. Muito caro, tipo, completamente fora da realidade de muitas pessoas gastar esse dinheiro em um periférico ou algo do tipo. E no AliExpress ele tava custando 200, que era tipo um terço do valor. E aí você primeiro fica pensando, caramba, por quê, né? Tipo, tem toda a questão de marca, de um monte de coisa que é relacionada a isso, né? Que não necessariamente cabe só a o quão aquela tecnologia é mais cara, porque se tem gente que consegue fazer a mesma qualidade usando os mesmos sensores e switches, etc., por um preço menor, você fica pensando, pô, por que é tão caro assim? Mas aí, beleza, né? Tipo, não é disso que a gente quer falar. Mas, num geral, é meio esquisito, porque tem coisas de mercado também, só que aí, coisas de mercado eu já vejo de uma forma um pouco diferente. Tem, por exemplo, salgadinhos ou refrigerantes de marcas diferentes que têm valores diferentes. Então, você pegar um refrigerante que tem uma marca já consolidada, tipo uma Fanta, uma Coca, alguma coisa do tipo, você sabe que o refrigerante é bom. E aí, geralmente, tem, né, umas marcas, sei lá, né? Não sei nem como chamar essas marcas secundárias, assim por dizer. Mas existem umas outras marcas que também tem lá sabor de limão, sabor de guaraná, sabor de cola e não sei o que. E tipo assim, o valor é menos da metade do que você pagaria num de marca. Só que ali você consegue sentir a diferença, né? Você vê que a qualidade do produto em si não é a mesma. Ou o salgadinho, que é a mesma coisa, tipo, às vezes ele é pior em questão de gosto, em questão de, sei lá, o jeito que você mastiga ele é mais duro, ou algo do tipo. Tipo, pelo menos em questão de coisas alimentícias, eu sinto que você consegue sentir esse baque maior sobre questão de diferença de preço de coisa. E aí, o que me levou essa reflexão de valores foi o que? Eu tô deixando meu cabelo crescer um pouco, que eu vou mudar meio que o corte. Não um corte, mas vou mudar um pouco o jeito dele, porque eu sempre cortei ele bem baixinho e eu vou deixar ele um pouco maior. Aí, o que eu queria, eu nunca fui muito de precisar cuidar do meu cabelo, porque como ele era baixinho, era de boa, só lava com shampoo, pá, condicionador, tá de boa, ele mantém super suave. Só que conforme você deixa o cabelo crescer, ele vai precisar de um pouco mais de cuidado, né? Pra ele não ficar com um aspecto feio e etc. Ficar parecendo que é seco ou algo do tipo. Aí eu pensei o que comigo? Eu falei, pô, eu nunca fui de ir em salão, esses negócios. Falei, eu vou. Eu sei que é mais caro do que, sei lá, a barbearia normal que você iria por aí, que hoje em dia ainda assim é caro pra cacete. Eu falei, eu vou pagar esse valor a mais, porque na minha intenção era eu quero conversar com o profissional e eu quero que ele me passe formas de cuidar do meu cabelo, porque é algo que eu não manjo. E se querendo ou não, se você parar pra pensar hoje na internet, o que mais tem é charlatão de tudo, né? Tipo,
eu já cansei de ver, vou abrir outro parênteses, eu já cansei de ver, sei lá, algum post no Instagram sobre uma pessoa falando, como você deve fazer tal exercício na academia. Aí uma pessoa fala, não faz desse jeito, esse jeito aqui, muito melhor. Aí a outra pessoa vai e fala literalmente o oposto da pessoa. E aí tem outro que fala outro jeito, e aí tem outro, tá ligado? Tipo assim, é foda. Então, assim, eu não queria confiar 100% na questão opiniões da internet no geral. E outra, eu também nem sabia qual era o tipo do meu cabelo. Eu falei, pô, vou falar com um profissional, ele vai mexer no cabelo, ele vai olhar, tá ligado? É tipo, o cara já trabalha com isso há muito tempo. Ele vai saber me direcionar melhor pro que eu quero, né? Vai me ensinar a cuidar e etc. Esse era o meu ponto. E aí, o valor era muito acima do que eu pago geralmente. Eu não quero falar sobre valores, mas é tipo muito acima. É papo de tipo assim, 5 vezes mais do que eu pagaria uma barbearia normal. Mas como eu disse, eu estava pagando justamente pelo conhecimento da pessoa, o que ele podia me proporcionar, e não necessariamente só pelo corte. E aí, beleza, a gente fez lá, a gente conversou, fez as paradas que tinha pra fazer, ele me passou os produtos que eu tinha que usar, a forma que eu tinha que usar. Falei, beleza, vou começar a fazer dessa forma. E aí na hora, tipo assim, e num geral, tirando a parte da conversa e das coisas que ele me indicou e coisas que ele me ensinou, no geral ele cortou, tipo assim, fez o pezinho e é isso. Tá ligado? Tipo assim, o trampo dele, num geral, tirando o conhecimento que ele me passou, que isso, né, que tem um certo preço, ele cortou, tipo assim, tirou o pezinho ali e, tipo assim, foi esse preço da porra, tá ligado? Eu fiquei tipo, caramba, mano. Se não fosse pelo fato de eu ter aprendido muitas coisas, pô, esse dinheiro seria muito mal gasto. Tipo assim, extremamente mal gasto. Porque ele não fez quase nada no meu cabelo e eu paguei 5 vezes o valor que eu pago normalmente, entendeu? Aí eu fiquei pensando um pouco sobre essa questão de valores e, tipo, tem muita coisa por aí que você com certeza vai pagar um preço muito abaixo do que o padrão e você vai ter a mesma qualidade de coisa. Entendeu? Quero dizer, tipo, que nem tem coisas específicas que não. Tipo, que nem eu falei, a área alimentícia, ou às vezes até mesmo a área da tecnologia. Você vai comprar, tipo, um fone Bluetooth que é, tipo, 20 conto, 50 conto, sei lá. E aí, ele não que ele vai, tipo, sei lá, parar de funcionar. Às vezes alguns vão, né? Mas às vezes, tipo assim, o isolamento dele é ruim, às vezes o volume dele é ruim, às vezes a bateria não dura muito. Então, tipo assim, você acaba meio que pendendo a sofrer de algo, assim por dizer, por estar pagando um valor abaixo do que um premium, assim por dizer. Então, sei lá, um fone de R$ 300, Bluetooth, ele é bem mais interessante em questão de bateria, em questão de performance, em questão de volume, em questão de grave, em questão de é, isolamento, esse tipo de coisa. E, tipo assim, isso foi uma coisa que eu levei comigo meio que depois. Pô, não lembro que idade mais ou menos, mas teve uma época que era quando eu ainda tinha só meu notebook, que eu ficava comprando meio que todo mês um mousezinho de R$ 10, que era um mousezinho transparente, bem pequenininho, e ficava brilhando a luz vermelha. E aí eu ficava comprando, tipo, todo mês eu gastava, tipo, 10 conto comprando o mouse, porque ele quebrava toda vez, tá ligado? Tipo assim, eu parava de funcionar e etc. Aí eu falei, beleza, eu vou parar de ficar comprando essa porra desses bagulho baratinho, eu vou comprar um pouquinho mais caro pra ver se ele dura mais. E aí foi quando eu comprei meu primeiro mouse de R$ 60, se não me engano, alguma coisa assim. E aí, pô, ele durou um ano e pouquinho, bem de boa, tá ligado? Super suave. E aí você para pra pensar, imagina você comprar uma coisa que vai te custar R$ 10 todo mês. Sendo que se você gastar, tipo, o valor de 6 meses, a parada vai durar um ano e pouco. Entendeu o ponto que eu quero chegar? Então, quando eu cheguei nesse meio que insight, assim por dizer, né? Porque não é meio que um insight, é só, sei lá, é um jeito diferente de pensar nas coisas. Eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a gastar dinheiro com coisas que eu sei que são melhores por conta de durar mais, às vezes a tecnologia é melhor, às vezes o software é melhor, às vezes ele funciona melhor. Então, eu prefiro gastar dinheiro com coisas nessa parte de tecnologia, né? Claro, coisas que são melhores
Porque aí eu sei que eu não vai dar dor de cabeça depois. Sabe aquele negócio que o pessoal fala do barato sai caro? Então, é uma parada que geralmente eu não sofro muito, porque eu geralmente gasto um pouquinho a mais em esse tipo de coisa pra não sofrer com isso. Mas acho que era isso que eu queria comentar, tipo, pô, tem umas paradas que a gente gasta dinheiro assim que, caraca, sei lá, não deveria, eles não deveriam ter o nosso dinheiro, tá ligado? Basicamente. Eu acho que é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí, cogita em se inscrever e é nóis.